Nesse vídeo eu quero trazer para você estratégias para você ter uma reunião mais produtiva com o seu time e além de ter reunião mais produtiva com o seu time, também poder melhorar aí na sua delegação de tarefas. Então nesse vídeo você vai ter conteúdo prático para fazer melhores reuniões e para conseguir delegar tarefas de forma mais eficiente. Se você é empresário, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você chegou com um monte de ideias, talvez você fez um treinamento, talvez você investiu em uma mentoria e foi conversar com o seu time. Ao conversar com o seu time, você chegou lá com aquele monte de ideias, começou a conversar e de repente passou 1 hora, 2 horas, o time já estava falando de alguma coisa que não tem nada a ver com o tema que você se propôs. De repente alguém estava contando a história do amigo, do vizinho que foi fazer tal coisa, ou do time de futebol, de uma coisa que passou no cinema e coisas nada a ver começam a se passar dentro da reunião. Na hora que você percebe, você teve uma reunião de 2, 3 horas, onde talvez 1 hora foi realmente o conteúdo direto ao ponto que você precisava, e as outras 2 horas foram temas que foram surgindo que não necessariamente era aquilo que você precisava trabalhar. Aí você marca uma outra reunião, de repente as pessoas começam a marcar reunião com você, você gasta ali 1, 2, 3 horas do seu dia fazendo reunião com pessoas diferentes dentro do seu time, você perde muito tempo e não consegue ter o máximo de produtividade como você gostaria. Estratégias para resolver isso. Nós vamos falar nesse vídeo e conseguir aumentar a produtividade com estratégias simples. Uma das estratégias que parece simples, isso que eu vou falar, mas é extremamente profundo, e ver se você se identificou com isso que eu falei na primeira parte das reuniões longas, do pessoal se perdendo, de você se perdendo na hora que você vai falar, ou de um colaborador e de repente alguém monopolizar a fala e só ele falar. Se já aconteceu com você, comenta aí nos comentários. Agora, uma estratégia prática para resolver. Tem uma coisa chamada Scrum, que você pode começar a utilizar com mais frequência. E definir tema e tempo. Olha isso que eu estou falando. Se você define o tema e o tempo daquela reunião, isso não só vai aumentar a sua produtividade, mas como vai ficar menos enrolação, as chances são que você consegue cortar praticamente toda a enrolação e fazer reuniões mais curtas. Então, ao invés de fazer aquela reunião de 2 horas, você vai trocar o tempo daquela reunião para 20 minutos. Só que vai ser sobre aquele tema e vocês vão resolver aquele tema dentro dos 20 minutos. Mas, Romani, talvez não dá tempo de resolver tudo que precisava resolver dentro daqueles 20 minutos. O que você vai fazer então? Você marca uma outra reunião depois, mas cumpre o prazo de 20 minutos. Isso é importante para educar e criar cultura e fazer com que as pessoas não fiquem divagando, porque elas sabem que tem 20 minutos, então ninguém vai ficar contando histórias que não têm correlação com aquele tema que vocês querem trabalhar dentro daquela reunião. Isso é muito importante. Isso traz mais foco e mais produtividade. E aí vem uma coisa chamada Scrum, que é o seguinte: ter reuniões pequenas, que podem ser diárias ou semanais, onde nessas reuniões você converse ou tem um líder para conversar com o time, para trazer clareza sobre o que vai ser feito naquele dia. Imagine o seguinte, você tem alguém que trabalha no comercial. Se você conversar com ele 10 minutos para perguntar quantas vendas você fez ontem, quantas vendas você vai fazer hoje, para quantas pessoas você se compromete a ligar hoje ou falar hoje. Se você fizer essa pergunta e a pessoa responder, em 5 minutos você ter esse feedback e fizer amanhã de novo, percebe o quanto isso dá clareza? Isso também faz com que a pessoa perceba uma liderança mais forte. Agora, se você deixa totalmente solto e a pessoa não tem clareza exatamente nem do que ela vai fazer ou do que você espera dela, isso faz com que seja mais difícil aumentar a produtividade. Então, perceba que esse vídeo aqui não é só sobre reuniões, é sobre produtividade empresarial, é sobre você conseguir ter mais crescimento no negócio, fazendo com que pessoas consigam trazer mais resultado. E, consequentemente, isso traz mais lucro para o seu bolso e isso faz com que essas pessoas possam crescer na organização. E pensando nisso, de definir o tema, de definir o tempo, fica mais claro. Se você fizer esses pontos de contato curtos, que sejam diários, de 10 minutos, onde grupos menores, as squads, os times, falem entre si, inclusive. Talvez definir lideranças para cada squad. E o líder vai, inclusive, ajudar na definição de prioridades. Porque, de repente, a pessoa chega e fala, nossa, eu tenho 10 tarefas para fazer. E não dá tempo dela conseguir fazer aquelas 10 tarefas no dia. O líder pode ajudar
ó, faz essas duas aqui primeiro, depois você pode ir focando em fazer as outras. Só de fazer isso aumenta a produtividade. Só de fazer isso, as pessoas começam a realizar mais aquilo que está congruente com a visão, com a missão do seu negócio. E aqui, entendendo essas estratégias de reuniões mais curtas, você também pode fazer reuniões maiores, de 1, de 2 horas, desde que você tenha preparado e se planejado para isso e seja um tema que está combinado e que as pessoas saibam que é isso e tem um tema. E todas as vezes que começa a fugir daquele tema, é importante que tenha alguém para ser o papel de chato lá para fazer, pessoal, vamos voltar para o tema. E outra coisa importante é, né, nesses encontros maiores, traz um escopo, faz uma preparação, entende o que vai ser elaborado lá. Exemplo, vamos fazer uma reunião só para falar do nosso produto. Então é para falar do produto, e aquele é o tema, e trazer coisas para falar do produto. Ah não, vamos fazer uma reunião para falar sobre quebra de objeções no processo comercial. Não, vamos fazer uma reunião para falar sobre encantamento do cliente, melhora no suporte. Então é sobre isso que vai ser falado. E aí trazer conteúdos e temas sobre isso, seja os scrums, que podem ser mais curtos, mais diários, ou que com certa frequência, ou mesmo as reuniões maiores. E aí vem também a ideia de promover um dia de treinamento, de experiência, de trazer para fortalecer a cultura organizacional. Isso é importante, mas mesmo nesse dia que tem experiência, ou que seja um dia todo de treinamento, tem que ter um cronograma. Imagine que você fosse fazer isso não para conversar com os seus colaboradores. Entender isso muda o jogo do crescimento do seu negócio. Imagine que uma empresa contratou você para falar desse tema naquela reunião. E você vai conduzir aquelas pessoas para falar desse tema. E não é sobre a sua empresa, é sobre imaginando que uma empresa está pagando você para conduzir aquela reunião. Se você pensar assim ao fazer as reuniões para o seu negócio, você vai ver que as suas reuniões ficam mais produtivas e você consegue extrair mais produtividade das pessoas ali também. E agora, pensando em atividades para cada um, lembra disso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, mas em qualquer que seja a reunião, devem acontecer um plano de ação ao final, ou seja, tem que ter um plano prático, quem vai fazer o quê? Tem que ter dono para a atividade, o que vai ser feito e para quando vai ser feito. Isso tem que estar muito claro, para quando vai ser feito, quem vai fazer, o que vai ser feito, e você tem que trazer quem é o dono. É o João que vai fazer isso? Então o João é o dono dessa tarefa. E no nosso próximo Scrum, nosso próximo encontro, para saber o que a gente pode melhorar, o que está dando certo, o que não está dando certo, quais vão ser as prioridades, você vai trazer e entender o que foi feito e o que não foi feito. Alguém pode, inclusive, fazer a ata da reunião ali dentro e ficar encarregado de escrever quem que foi encarregado de fazer qual tarefa, deixar isso anotado e depois, no próximo encontro, vocês conversarem sobre quem fez o que ou quem não fez. Eu, por exemplo, uso um software para isso, é um software gratuito, inclusive, que você pode utilizar também no seu negócio. Se eu não me engano, até 10 pessoas fica gratuito, depois disso tem uma mensalidade que é barato também, mas que é o Asana. Eu não ganho nada para falar isso, eu estou só falando porque é o que eu uso. Outra estratégia, se você quiser usar o Trello, se você quiser usar uma planilha no Excel, se você quiser usar o caderno, não importa. A questão é implementar e saber quem vai fazer o que entre cada encontro. Outra coisa aqui falando sobre atividades que eu gosto de refletir, na hora de pensar em atividades, pense nas atividades recorrentes que você faz no seu dia a dia e que podem aumentar o seu ganho de produtividade. Pense isso, por quê? Porque as atividades que você faz recorrente, e não só aquelas que podem aumentar seu ganho de produtividade, pense nas que roubam o seu tempo. Quando você começa a olhar para as atividades, aquilo que você faz, aquilo que você não faz, eu quero que você divida aquilo que você vem fazendo no dia a dia, levando em consideração o seu nível de habilidade, o nível de relevância que aquilo tem para o seu negócio e o quanto que você gosta de fazer aquilo ou não. E não só para o seu negócio, dessa relevância, o quanto é relevante que seja você fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Habilidade. Habilidade, eu gosto de dar uma nota de 0 a 25. Imaginando que 25 fosse 10, só que aí de 0 a 25. Você vai dar uma nota de 0 a 25 sobre qual a sua habilidade para fazer aquilo. Imagine que você vai ter uma empresa e você edita os vídeos da sua empresa. Qual que é o seu nível de habilidade? De 0 a 25, você tem que dar uma nota para o nível de habilidade para, exemplo, editar o vídeo.
Aí você coloca relevância, o quanto é relevante que seja você editando. Que é importante que seja você que edita. De 0 a 50, o quanto que isso é relevante que seja você fazendo. E depois, gosto, o quanto você gosta de fazer aquela atividade. De 0 a 25. E aí o que que acontece? Eu coloquei aqui, por quê? Ao somar essas notas, o que que a gente tem? A gente tem 100. Então é como se você tivesse de 0 a 100%. Então, até 50 você tem um nível de resultado, até entre 60 e 70 outro nível, entre 80 e 90 outro nível, e quando chega a 100% é um nível maior de que seja você fazendo. Quanto menor a porcentagem, menos você deveria fazer aquela atividade. Quanto maior a porcentagem, mais é relevante que seja você fazendo. Então percebe o seguinte, eu tenho uma atividade que é muito relevante que eu faça. Exemplo, gravar os vídeos para o canal. Hoje no Instituto Romani, gravar os vídeos para o canal é muito relevante que seja o Romani fazendo. Então qual a nota de 0 a 50? Hoje aqui, talvez, vou colocar aqui 45, praticamente 50. Agora, o quanto que eu tenho habilidade para gravar, de 0 a 25? Olha, eu já gravei mais de 1000 vídeos, então eu tenho certa habilidade, eu vou dar uma nota aqui de 20. Então, agora, o quanto que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de gravar os vídeos para o canal. Então eu vou colocar aqui uma nota de 0 a 25, eu vou colocar 20 também. O que que significa? Eu tenho aqui 85%. Então aqui deu 85%, é uma atividade que é relevante para o meu negócio, eu posso até continuar fazendo ela. Mas eu entendo que os negócios que mais vão escalar são aqueles negócios onde as tarefas que passaram do 80% continuam sendo delegadas. As tarefas que passaram dos 90%, dos 80% e estão sendo delegadas, isso quer dizer que tem um negócio que está com um potencial de escala muito grande. Agora, quando eu estou fazendo atividades que estão aqui de 50% para trás, eu estou gastando muito tempo e energia nessas atividades de 50% para trás, eu estou limitando o crescimento do meu negócio sem perceber. Talvez esteja na hora de trazer pessoas ou treinar pessoas que talvez você já tenha dentro do seu negócio, da sua equipe, para que elas possam aprender e desenvolver e fazer essas atividades. Aqui eu vou dar um exemplo prático para você. Vamos lá. Imagine o seguinte. Agora eu vou dar outro tipo de atividade aqui do Instituto Romani. Edição de vídeo. Eu sei editar vídeo. Agora, qual que é meu nível de habilidade para editar vídeo? Vou colocar aqui, eu vou colocar 15. Eu tenho algum conhecimento em edição de vídeo. Agora, relevância. O quanto é relevante que seja o Romani editando vídeo? Vou pôr 5. Pode ser outras pessoas editando sem ser eu. Agora, o quanto que eu gosto de editar vídeo? Vou pôr aqui, sei lá, 5 também, só para não dar... Então, quanto que eu somo aqui? Ó? 5, 5 e 15. Eu tenho 25 pontos. 25 aqui, ó, 25%. O que que acontece? Nesses 25 pontos, são tarefas que estão até 50. O que eu devo fazer? Eu devo pensar formas de outra pessoa estar fazendo essa atividade. E tudo bem, porque eu posso pagar outra pessoa e essa pessoa vai ficar feliz, ela vai ser remunerada por isso, sai todo mundo ganhando e assim a economia cresce, o seu negócio cresce e isso aqui escala. Agora vamos dar outro tipo de atividade. Imagina aqui, ó, eu vou dar a atividade para o meu negócio, fazer artes. Eu sei fazer artes? Sei. Qual que é o seu nível de habilidade em fazer artes? Eu vou colocar aqui também um 15. Aqui, relevância. Quanto é relevante que seja você fazendo? 5 também. E quanto que eu gosto de fazer isso? 5 também. O que que acontece? Tem 25. Está na hora de pensar outras pessoas para fazer essas artes. E não é porque eu não sei fazer. Percebe que eu sei fazer, nesse caso aqui, de fazer arte? Mas tem outras pessoas que podem fazer, inclusive fazer melhor do que eu. Romani, mas tem atividade que eu faço muito bem. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de atividades que... vou dar um exemplo... A Lorena tem habilidade para fazer anúncios online? Ela tem habilidade. Vou dar um exemplo que ela estivesse fazendo esse exercício com ela. Então ela vai colocar aqui a habilidade dela para fazer anúncios online, ela tem 20, de 25. Agora, relevância que seja ela fazendo para o negócio. Tem certa relevância? Tem. Ela vai colocar aqui uma relevância de
que seja ela fazendo de 0 a 50, 30. Agora, o quanto ela gosta de fazer tráfego? Talvez de 0 a 25, vou dar uma nota aí de 10, imaginando. O que acontece? Eu vou somar 10 com 30, 40, com 20, 60. Está aqui, entre 60 e 70. Então, seria uma atividade que estaria aqui. É uma atividade que não está urgente para ela delegar, mas é uma atividade que é recomendado que ela possa desenvolver pessoas para delegar. O que aconteceu? Ela delegou essa atividade. Hoje não é ela mais que fica majoritariamente fazendo o tráfego aqui do Instituto Romani. Tem outras pessoas que fazem e ajudam nesse processo também. Então percebe que tem coisas que são relevantes que a gente faça, tem coisas que a gente tem habilidade, tem coisas que a gente gosta, que ainda assim podem ser interessantes de se pensar em como encontrar processos e pessoas para delegar isso. E onde eu tenho que ter mais atenção, Romani, eu estou fazendo muita coisa aqui que deu menos de 50 pontos, então tá faltando aprender a delegar, tá faltando aprender a desenvolver pessoas, a transformar cada vez mais a sua empresa em uma escola. Isso tem muito a ver com desenvolver a sua mentalidade como empresário. Lembra disso, para a empresa crescer, você precisa crescer como pessoa, como empresário. Tudo que eu estou falando aqui são conceitos de negócio e conceitos que muito tem a ver também com o crescimento da sua mentalidade como dono de empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei e deixa o seu comentário falando sobre o que você achou aqui, trazendo as suas reflexões sobre e inspira conhecimento, inspira atitude. Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, transformando nós mesmos em pessoas melhores. Grande abraço, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho.